Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Nós vivemos hoje, para quem não conhece, para quem sabe, né, é a pastora Sônia, e ela é minha mãe. Então tem coisas que eu já vi acontecer, principalmente dentro da igreja, e principalmente dentro da minha casa, que você fala assim, não, isso não é sexto sentido de mãe, mas sim é a parte profética na vida dela. Quando teve uma situação que aconteceu nas nossas vidas, que ela conta, que ela falou que o Espírito Santo chegou e falou assim, senta na cadeira. Ela foi lá e sentou. A hora que ela sentou, abriu um leque, abriu um filme na frente dela, assim, ó. E ela começou a enxergar e falou assim, foi assim. Sabe aqueles filmes? E eu falo assim, é diferente, não tem uma coisa explicar o que é o profético, ou o profeta. Não tem como entender como que vai na mente dele. O profeta é como a gente diz aqui do dedo, né? Ele é o indicador. É o indicador. Né? Ele é aquele que chega assim, ó. E fala, as palavras duras, fala, né? Mas por quê? Como o Jonatas mesmo falou, ele está ligado com Deus. Né? Ele está ali ouvindo a voz de Deus. Então ele muitas vezes não é compreendido, o profeta, né? Porque ele fala de uma coisa, aí você fala, meu Deus do céu, que esse... Ele está totalmente ligado no mundo espiritual, tudo dele é espiritual, né? Tudo do profeta é o mundo espiritual, ele vê coisas que a gente não vê, sim, que as pessoas que estão assim, não estão tão ligadas no mundo espiritual não vê, mas o profeta ele consegue enxergar, né? Então ele consegue enxergar o que Deus está mostrando e o que Deus está falando. Então, o profeta é aquele que está ligado com Deus e ele traz a revelação de Deus para os nossos corações. E mais uma vez, ressaltando aqui, profeta não tem nada a ver com título, tá, gente? Isso. Tem muita gente que não tem título de profeta, não tem título de pastor, não tem título, mas tem essa unção, esse dom ministerial profético. Ele está totalmente ligado, né? E ele é totalmente assim, ligado no mundo espiritual. Ele consegue ouvir, discernir, passar aquilo que Deus está falando ao coração das pessoas como ninguém. E existem até, dependendo de como, assim, é uma pessoa tão diferente, né, pela experiência que nós temos aqui na nossa igreja e em outras igrejas também que nós conhecemos, até o cheiro. Deus trata no cheiro, Deus trata em trejeitos, Deus trata em tudo. Às vezes numa brisa que vem, como profetas aconteceram no Velho Testamento, numa brisa que vem, por muitas vezes eu já vi a minha mãe, ela do nada assim, ela para. Nossa, Deus, como Deus é maravilhoso. E ela começa, sabe, eu vou falar aqui de um jeito mais, não tão formal, mas de uma forma mais popular, mas ela dá aquela viajada tão gostosa no Espírito Santo de Deus, sabe? Que você olha assim, às vezes você fala assim, nossa mãe, quantas vezes eu já cheguei? Falei, nossa mãe, que gostoso que você tá, sensação gostosa que você está passando. Ela falou, filho, se você soubesse aquilo que o Espírito Santo de Deus está tratando no meu coração, e aquilo ali trabalha, e assim, é uma coisa maravilhosa, é um dos 5 ministérios que eu acho que é o mais lindo, mas também é o que tem a carga mais pesada. É muito cobrado. É o mais cobrado. Só antes do pastor Alvin falar, né? O profeta é um dos mais cobrados e também tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Não que os outros não tenham, mas tem, né? Porque ele está ouvindo e passando a voz de aquilo que Deus falou. Mas o profeta, normalmente, um profeta, ele não anda acompanhado de muita gente, né? Você vai ver sempre o profeta mais sozinho, mais reservado. Por quê? Não porque ele não queira, mas muitas vezes as pessoas não gostam muito de andar com o profeta, né? Porque é sempre no mundo espiritual a visão dele, o olhar dele, os ouvidos dele.
Então as pessoas não conseguem compreender. Então as pessoas falam, não, esse cara aí, essa pessoa aí, não vou andar muito com ela não, que tudo ela espiritualiza, tudo ela vê coisas, ela vê demônio, ela vê isso, né? Então o profeta ele não é muito compreendido pelas pessoas por causa disso. Então por isso que você vai ver muitos profetas do Antigo Testamento sempre andando isolado, sempre andando sozinho, né? E sendo muito agredido até mesmo pelas pessoas que no tempo deles, né? Não compreendem aonde ele não vive, né? Não compreende, exatamente. Pastor Almir. Quero aproveitar aqui um ganchinho, falar a respeito de uma dúvida que as pessoas têm, porque a gente falou do apóstolo, muitas pessoas não creem no apostolado nos dias de hoje. Agora nós estamos falando do profeta, muitas pessoas não creem nos profetas nos dias de hoje. Mas a gente precisa deixar aqui um esclarecimento relacionado ao profeta no Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. E o profeta no Antigo Testamento, em hebraico, a palavra é Nabi, que significa aquele que proclama as verdades de Deus. Veja no Novo Testamento. No Novo Testamento é em grego, significa a mesma coisa, aqueles que proclamam as verdades de Deus. E uma coisa importante que precisa caracterizar no profeta do Novo Testamento, que ele está enquadrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que diz que ele é o profeta que tem o dom de profecia. E para que serve a profecia? Usada no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz que é para três situações. Primeira, para edificação, corrigir, colocar no prumo, colocar no nível, e alguma área das nossas vidas, que seja por pensamentos, palavras ou atitudes que precisam ser ajustadas. No Velho Testamento, Deus levantou Jeremias, que diz para ele, eu te coloquei como profeta para edificar, para construir, para ajudar, para fortalecer, para que a pessoa venha ficar mais perto de Deus. Esse é o significado. No Novo Testamento, Deus levantou vários profetas. Alguns dizem que não tem profetas no Novo Testamento. Mas se nós formos estudar a palavra de Deus, diz que desde Atos dos Apóstolos, desde a igreja primitiva, já existiam vários profetas no Novo Testamento. E o segundo é para consolar, para trazer uma palavra de consolo, para tirar aquele coração que estava triste, para ter um coração alegre, esperançoso em Deus, um coração motivado em Deus, um coração que espera em Deus e sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, que Ele conhece as nossas vidas, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele é baluarte daqueles que o servem. E tem o profeta que faz a exortação, que orienta, que ajuda, que ensina, que defende, que guia, que é diferente de exortar, de ameaçar, de expor, de intimir, de colocar as vidas e intimar as vidas, soltando flecha em todas as direções. Pelo contrário, o profeta é aquele que, se eu tenho que falar alguma coisa com você, eu chamo você num cantinho para não te escandalizar diante de ninguém, em amor, e entrega o recado de Deus, que é uma exortação, vai ajudá-lo, vai orientá-lo, vai direcioná-lo, vai ensinar, vai defender a sua vida, a sua fé, e vai fazer com que ele seja mais fortalecido em Deus. Então, a palavra do profeta, conforme diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, ela tem que se cumprir na sua geração. Tem profecias, tem coisas que Deus revela para os corações que não se concretizam na geração, mas a maioria das profecias que o profeta entrega, ela se concretiza na sua geração. Tem até uma pergunta para o pastor, para o Jonatas aí. A gente está falando do dom ministerial do profeta, mas existe o dom espiritual, que é de profecia. Qual é a diferença, pastor, Jonatas?
Eu acredito dessa forma. O dom profético para a pessoa, quando ela tem a unção de Deus na vida dela, ela tem certas características que trazem isso na vida dela. Ela tem uma conexão diferenciada, como eu acabei de dizer, com o Espírito Santo de Deus. Não que o profeta, o apóstolo não tenha, que o evangelista não tenha, que o pastor não tenha, que o mestre não tenha, que os outros membros da igreja, bispo, presbíteros não tenham. Mas eu acho que aquilo que a palavra de Deus diz, há amigos mais chegados do que irmãos. E Deus, ele escolhe aquelas pessoas a dedo. Porque, como você próprio disse, ela vai dar um norte para um país, como nós vemos no Velho Testamento. Ela vai dar uma posição para uma nação. Ela vai falar assim, ó, nós vamos por aqui. Tá certo que o apostólico, ouvindo isso, e trazendo, e colocando, e testificando aquilo que o Espírito Santo de Deus traz, ele vai continuar. Agora, já a profecia em si, eu acredito que quando o Espírito Santo de Deus toma a pessoa em profecia, eu acho que não seria o dom, né? É o dom de profecia. Todos nós podemos buscar, assim como está escrito, né? Que são os dons do Espírito, a qual a gente buscar, jejuar, e ele vai derramar sobre nós os dons dele. Então, eu acho que às vezes, a pessoa acha que o profeta, ele tem que profetizar. Não é necessariamente dessa situação. Deus, ele trata com ele, nessa parte. Ele trata tanto individual quanto no coletivo. Só que eu vou trazer um entendimento assim. O dom de profecia é como se a pessoa tivesse ligada ali direto. Entendeu? Como se ele recebesse um pulso. E Deus desce e fala assim, ó, é uma mensagem específica para o pastor Almir. Já no profético, quando a pessoa é profeta, ele fica ligado full time. Ele fica ligado com Deus ali no tempo todo. Podemos dizer que é a vida dele, né? A vida dele é toda voltada para aquele ambiente. Isso. Né? Ele se move naquilo ali, ele vive aquilo ali. E o dom não, o dom é uma coisa específica, né? Algo que Deus vem tratar de maneira específica. Às vezes a pessoa está andando, de repente Deus vem e fala, ó, entrega isso para fulano, né? E ele vai lá e fala, mas ele não está naquele ambiente o tempo inteiro, ele não é uma vocação dele, ele não está ligado assim, 24 horas naquilo ali, né? Então... Ele é ligado 24/48, né? Manda aí, pastor. Profeta não, fala. Não. Responde a... Eu só queria dar uma pincelada, porque tudo que foi explicado, muito bom. Só falar a respeito... Saiu pela culatra, hein? Você saiu bem. A palavra de Deus, tem uma mulher que se chama Ana, que Deus tratou com o seu coração, Deus tratou com a sua vida. E quando Israel não tinha Samuel ainda, e Deus disse que o menino que haveria de nascer, para que cuidasse dele, para que ele fosse uma pessoa específica nas coisas de Deus, que ele seria um grande baluarte em Israel. E a nação de Israel mudou da água para o vinho. Então, foi uma bênção muito grande quando se tem homens e mulheres de Deus com o coração aberto, que se deixa Deus fazer a obra nos seus corações e nas suas vidas, para que eles sejam usados como instrumento nas mãos de Deus. Amém. Pastor, deixa eu só dar um recado para o pessoal aqui, está aqui conosco. Pessoal, nós estamos com 10 pessoas online, para a glória de Deus, junto conosco aqui, né? Fora o pessoal da técnica que está aqui conosco, a irmã Adriana veio dar uma olhadinha aqui pra gente. Ela mora longe. Mora muito longe, ela mora muito longe, distante. ela aproveitou, né? Ela tá aqui conosco. Só dar um alôzinho aqui, pastora Sônia, a qual a gente falou, a Regiane, para a glória de Deus, pastor Rogério, irmã Ruth, o Leandro tá aqui conosco também, junto com o pessoal aqui, a Rebeca. Pessoal, o irmão Santana, pastor Santana. Pessoal, você que tá aí assistindo a gente, nos ajude.
curte essa live, porque o que acontece? O YouTube vê que esse assunto que nós estamos falando aqui é um assunto relevante e ele começa a entregar isso para mais pessoas. Vai lá, dá um joinha, porque esse nos ajuda no algoritmo próprio do YouTube. Tá? Só um recadinho para a gente estar voltando para cá e continuando. E faz o seu comentário aí, se quiser fazer pergunta também. Isso, né? Você que está no chat Até aí. a Regiane botou uma coisa interessante aí. Se você se identifica com um desses ministérios, Isso. coloca aí, comenta. Eu creio que eu sou pastor, eu creio que eu sou mestre. Coloca mais aí. Fácil, mais fácil, coloca assim, ó. Hashtag e o ministério que você acha que você é. Por exemplo, a pastora Fernanda, qual ministério que você tem por si? Mestre. É o mestre. Ela, hashtag mestre. Pastor Rogério, hashtag apóstolo. Vamos lá. Vamos colocar aí para a gente entregar ao máximo para as outras pessoas. O Leandro acabou de comentar aqui, ó. Muito bem, parabéns. Valeu, Leandro. Muito obrigado. O que ele colocou aqui? Ele está assistindo o intervalo da aula. Para a glória de Deus. Tá bom, pessoal. Então vamos continuando aí, porque essa live ela já está quase chegando no final. Nós estamos quase batendo mais de 1 hora de live. Deixa eu e ainda tem, mas... Manda aí, pastor. Deixa eu só dar uma pincelada, né? Porque a moeda tem os seus dois lados. Nós falamos do lado bom. Falamos do lado bom. Agora eu tenho que dar uma pincelada do lado mal. Sim. Que a gente tem que tomar cuidado. Como identificar os falsos profetas? A palavra de Deus diz em Mateus 7:15 que nós conhecemos os falsos profetas pelo fruto nós conheceremos. E nós sabemos que em Gálatas fala a respeito dos 9 frutos do Espírito, e um deles que, não sei vocês, que eu tenho dificuldade de ter é longanimidade. Então, nós não vamos falar muito a respeito disso, mas apenas para dar uma pincelada. Segunda situação, podemos identificar o falso profeta através do dom de discernimento de espírito. Um dos dons que também nós temos que ter na nossa vida para poder identificar se a pessoa é de Deus ou não é de Deus, se é um profeta ou se é um falso profeta. O pastor até falou de algo que eu ia até falar. Ele primeiro falou 2 coisas que eu ia falar, né, pastor? Ele falou que muitos contestam que não existe profeta no Novo Testamento. Mas se você for lá em Atos, você vai ver Ágabo, era um profeta. Né, tanto que ele trouxe a revelação para o povo que ia haver fome na Judéia, né, tudo. E depois ele trouxe também uma revelação a respeito de Paulo, né? Muitos conheciam ele como profeta, né? Que Paulo iria sofrer ali pelo nome de Jesus em Jerusalém, tudo. Então nós vemos que existe profeta. E existe profeta porque hoje é comissionado para a igreja, né? Um dom à disposição da igreja, não algo que Deus, no Antigo Testamento, era diferente, né? O Espírito descia em uma pessoa e usava aquela pessoa ali. O Espírito Santo não estava disponível a todo tempo, como hoje está presente em nós. Então, hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, existem pessoas que têm esse dom ministerial em suas vidas, essa vocação de profeta em suas vidas. E aqui o pastor Almir falou do lado ruim, né? E voltando lá no apóstolo, né? Qual é o lado negativo do apóstolo? É quando o apóstolo ele quer ser impulsivo, né? Por ele ter a visão ampla, ele quer tomar a rédea de tudo, ele quer mostrar tudo, ele quer fazer tudo diferente, ele já quer pôr ordem em tudo, e não é assim, né? E não é assim, como a gente falou, que não é uma hierarquia, né? Ele precisa também se submeter às suas lideranças, ele precisa conversar com as suas lideranças, embora ele tenha a unção ministerial ali de apóstolo, ele tem que se sujeitar, ele tem que conversar com o seu líder, com o pastor, eu estou tendo essa visão, tal. E o profeta, qual o problema dos profetas? É essa mistura, porque a gente vê que existem sim profetas, a gente viu aí, né, até uma revelação que trouxeram aí de um pastor que gerou uma confusão na internet, uma confusão. E o que o profeta ele tem que ter? Esse discernimento,
também, o profeta precisa ter, e o profeta precisa não misturar as coisas, né? Porque às vezes ele está ligado no espiritual, a linguagem espiritual é muito simbólica também. Então ele faz toda uma mistura, faz todo um negócio que às vezes complica até para quem está ouvindo a mensagem. Então ele precisa realmente entender de Deus qual o sentido daquela mensagem, se é para passar aquela mensagem, porque tem mensagem que não precisa ser passada, né? Se realmente o que Deus está falando, porque eu até vou trazer um pouco dessa visão que esse pastor teve, né? Ele trouxe uma revelação de cavalo amarelo e não sei o quê, e muita gente ficou confuso, porque cavalo amarelo está lá em Apocalipse, e para vir um cavalo amarelo tem que vir o branco, tem que vir tantos cavalos. Né? Tem uma ordem, né? Tem uma ordem, né? Então o povo ficou, mas como? Gerou uma confusão. Então o profeta ele não pode ter essa mistura, né? De misturar a visão que vem de Deus com a sua visão, porque às vezes por isso que ele tem que estar totalmente ligado em Deus, buscar em Deus o que Deus está falando, para não trazer essa situação e gerar não que qualquer profecia pode gerar um desconforto, vai gerar, mas não trazer uma confusão onde o povo não... Então, esse é o erro de muitos profetas. E eu vejo isso, sim, pastor Fernando, reforçando aquilo que você está dizendo, porque como ele vive numa outra dimensão, numa outra escala, né, humana, vamos dizer assim, ele acha que às vezes ele acha que todo mundo está no mesmo nível que ele. Então, às vezes ele fala, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, gente, olha esse filme, olha o que está acontecendo, olha, vocês não estão vendo que o diabo tem uma mensagem subliminar, mas às vezes a pessoa, ou a pessoa que está recebendo aquilo da voz do profeta, ela fala assim, não, mas não estou conseguindo enxergar esse pequeno detalhe que traz, né? Mas eu creio que a parte do apóstolo, do profeta, desculpa, gente, a parte do profeta, ele por si só, ele já traz um encargo muito grande na vida dele. Sabe, porque tem muitas vezes, é o que a gente coloca, que a gente estabeleceu aqui através da vida do pastor Rogério, da pastora Sônia, que não são nossos pastores sêniores aqui, o protocolo apostólico. Sempre quando você recebe alguma coisa de Deus, seja você tenha a unção de profeta, ou seja, um dom profético, né, da profecia, você chegar junto aos pastores, chegar ao pastora Sônia, que são os pastores da igreja, chegar e falar assim, Deus está me revelando isso, dessa forma, não por uma situação que é controladora, uma situação para você, eu tenho que saber o que está acontecendo na vida da ovelha que está debaixo do meu rebanho, mas sim por uma proteção, porque, por exemplo, você traz eu vou dar um exemplo da Rebeca, a minha irmã, o que aconteceu. Uma profeta, a Rebeca vai fazer 24, Rebeca vai fazer 28, eu estou com 32. Ela vai fazer, acho que vai fazer quase 29, 30 anos a Rebeca. Isso há muitos anos atrás, né? Uma profeta colocou a mão na barriga da minha mãe e falou assim, eis que é um varão. Sabe, sem nenhum protocolo, sem nada. E como a minha mãe ainda estava... né, amadurecendo espiritualmente, tanto o dom apostólico, o dom profético que ela tem hoje, como pessoa também, ela começou e falou assim, não, Deus falou, então é um menino. Tinha até nome, Davi, tanto que o Davizão veio depois de 18 anos. E aconteceu que comprou tudo tal, e quando a Rebeca nasceu, era uma linda garota, uma menina linda, toda feminina. E ela falou assim, não, Espírito Santo, o Senhor me perdoa, porque eu achei que era um menino que estava dentro do meu ventre. E a gente sabe que na psicologia, você está estudando isso, que a hora que o feto está em formação, você chamar ele pelo próprio sexo dele, o nome dele, falar que ele é amado, falar que, sabe, tudo isso influencia na característica do feto que está sendo criado. E para você ver aonde gerou. E hoje a minha irmã, ela é uma, sabe, ela é muito feminina, muito vaidosa, sabe?
Eu até demais, né, mana? Você tá assistindo aí que eu tô vendo aqui, coraçãozinho para você, mas para você ver aonde passou por isso. Então, até um aviso aqui para você, meu querido, nós cremos sim no dom de profecia, nós cremos na unção profética, mas sempre quando você tiver algo de Deus, seja você desse ministério, ou seja você de outro ministério, procure o anjo da igreja, procure o pastor da igreja e fale para ele, não para que você, não que, não foi Deus que mandou, Deus é maior que o meu pastor. Sim, nós cremos nisso, mas para que haja uma ordem, para que haja uma decência, para que haja um protocolo a ser criado, para que você também não atrapalhe a vida, não bloqueie aquilo que Deus tem para a vida da pessoa a qual você vai entregar. Amém? Falar sobre o evangelista? Então, Opa. gente, Então, sabe o que eu queria fazer? vamos. Eu sei que nós estamos com 11 pessoas aqui, mas eu quero você aqui na próxima live, porque nós O tempo já deu, estouramos o tempo, infelizmente, para você ver como isso é uma aula, esse podcast aqui é uma coisa que traz, é uma ferramenta que traz um conhecimento muito bom para nós. Eu sei que vocês vieram prontos para falar dos 5 ministérios. Não, mas tá bom, porque senão também muita informação por muito tempo a pessoa não assimila. Sim, eu creio. Como nós estamos começando, eu quero que você, meu querido, esteja aqui na terça-feira que vem, às 8 horas da noite, porque nós ainda temos que falar do evangelista, nós temos que falar do pastoreado e nós temos que falar dos mestres que nós estamos aqui. E você vai ver uma característica, nós falamos muito sobre o apóstolo e o profético, você vai ver que eles estão ligados diretamente ao Espírito Santo de Deus, diretamente àquilo que Deus quer para as pessoas da igreja. E você vai ver que nesses 3 próximos ministérios, eles são ligados diretamente ao corpo de Cristo, diretamente às pessoas, a eu, a você que está aí do meu lado, a pastora Fernanda, ao pastor Almir que está aqui comigo. Você vai ver que Deus, ele traz pessoas para cuidar de nós, para zelar por nós, já dando uma pincelada na vida do pastor, e atrás das pessoas que estão lá, seja os ribeirinhos, seja pessoas que não professam a nossa fé, ou a parte do evangelista, e traz os mestres, a qual eles entram dentro da palavra de Deus, comem, sabem, traz aquele entendimento para nós. Às vezes você lê um versículo na Bíblia e fala assim, não, eu não consegui entender. Você traz para o mestre, mesmo que ele não saiba, ele vai numa fonte, ele vai em outra. É o que eu tenho por referência essas 2 pessoas aqui, que é uma grande honra fazer o podcast e eu chamar com vocês. Amém? O que vocês concordam para a semana que vem? Pode ser. Sim. Semana que vem estamos aí. Obrigada a todos e convide mais gente para assistir, né? Você que já assistiu essa primeira parte aí, se você conhece, mande essa primeira parte para outras pessoas, né? Para que eles possam se inteirar do assunto. E semana que vem convide eles para estarem com a gente aqui no podcast que a gente está fazendo aqui sobre os 5 ministérios. Nós vamos dar continuidade. Deus abençoe vocês e obrigado. Só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, relacionado ao apóstolo. Eu tinha uma visão do apóstolo, que apóstolo só era apóstolo se Jesus Cristo se revelasse na vida das pessoas, conforme se revelou na vida do apóstolo Paulo. Mas estudando a palavra de Deus, eu tive que mudar de opinião. Então, tem 2 situações. Então, é importante você aprender a respeito dos 5 ministérios, porque as pessoas falam muitas coisas, falam que não existe o apostolado e o profético, sendo que a palavra de Deus diz que até a consumação do século, sabe por que eles existem, os 5 ministérios? Porque os versículos seguintes dizem da seguinte forma, até a consumação do século tem que ter o aperfeiçoamento, o crescimento, a estatura de Jesus Cristo como Filho de Deus, à sua imagem. Eu agradeço a oportunidade. Ótimo. Pessoal, como eu disse, nós já estamos finalizando essa live. Agradeço muito você que está aqui conosco. Obrigado se você ficou até o final aqui. Eu estou dando uma olhada aqui. 10 pessoas. Pessoal, vocês são
ouro, vocês são, sabe, o diamante de Deus para as nossas vidas. Porque só de saber que a gente está conseguindo abençoar a vida de 10 pessoas, para mim já tá ganho o dia. Que a gente está transformando a vida de vocês, não através do que a gente acha, mas sim através da Bíblia, através do conhecimento bíblico. 11 discípulos, né, para revolucionar a cidade de Jacareí, colocar de ponta cabeça. Amém, glória a Deus. Meu querido, eu quero que, encarecidamente, novamente, que você deixe o like. Você sabe que vai nos ajudar muito isso. Muito obrigado você que está vendo essa live. E eu quero te passar uma programação. Hoje nós temos a live, o podcast ao chamar. Quinta-feira nós temos a Quinta da Mulher com a pastora Sônia. Você, mulher, tem uma palavra direcionada para você, sabe, para o universo feminino. Ela vai falar sobre perdão, vai falar sobre traição, vai falar sobre família, vai falar sobre a mulher moderna, que nós já estamos conversando sobre isso. Tudo à luz da palavra de Deus. Uma linguagem para você, mulher. Se você acha que os seus dias têm sido difíceis, às 8 horas, quinta-feira, às 8 horas, você tem um encontro marcado conosco. E no domingo, às 16 horas, nós temos a celebração aqui no Ministério Apostólico ao chamar. Se você não pode ainda, nós sabemos que as igrejas estão fechadas. Se você quer ter um momento com Deus, uma celebração com louvor, uma palavra pastoral, o nosso pastor Rogério está pregando aquilo que Deus tem tratado no coração dele para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Então eu te convido, meu querido, a estar conosco aqui na terça-feira às 8 horas, quinta-feira na Quinta da Mulher, quinta às 8 horas, e no domingo às 18 horas. Amém, meu querido? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Te espero 6 horas? Às 18 horas. Isso, às 18 horas.